Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Eu sou Patrício Davison e este é um episódio do Criados para Vencer, porque nenhuma vitória é individual quando a presença de Deus é coletiva. E hoje eu vou falar sobre o princípio da santidade coletiva, a vitória que depende de todos. E esta é a palavra de Deus para você hoje. Lá em Josué 7, é um dos capítulos mais dolorosos da história de Israel e eu vou trabalhar 7 princípios nos próximos dias para falar sobre todo o aprendizado deste capítulo, porque depois de uma vitória esmagadora em Jericó, o povo experimenta uma derrota humilhante em Ai. Eles não perderam por falta de força, nem por falta de estratégia, eles perderam porque havia pecado escondido dentro do acampamento. Deus havia dito claramente, olha, não toquem nas coisas consagradas para que a ira do Senhor não se acenda contra o povo. Mas Acã, um homem entre milhares, desobedeceu. Ele pegou o que era proibido, escondeu em sua tenda e o resultado foi trágico, a derrota de toda uma nação. E aqui está um grande princípio espiritual. O pecado pessoal tem consequências coletivas. Vou repetir, esse é um princípio nobre. O pecado de um indivíduo afeta todos. Aquilo que um escondeu contaminou o destino de todos. E é por isso que a presença de Deus se retirou. A vitória que dependia de um exército inteiro foi interrompida pela falha de um só coração. Deus estava ensinando a Israel e a nós que no reino dele não existe meu pecado ou meu problema. Tudo que fazemos, falamos e decidimos ecoa no ambiente espiritual das pessoas que nos cercam. E é isso que eu quero que você compreenda. A santidade, ela é uma estrutura invisível que sustenta toda vitória visível. Vou repetir, a santidade é a vitória, é a estrutura invisível que sustenta toda vitória visível. Deus não prospera uma comunidade que negocia princípios e não fortalece um time que tolera contaminação. A integridade de um protege a muitos, o pecado de um expõe a todos. Por isso, o maior sinal de maturidade espiritual não é poder, é pureza. E aqui vão as duas verdades desse episódio. A primeira verdade, a presença de Deus é coletiva, não particular. Deus estava com Israel como um corpo, não como indivíduos isolados. O pecado de um homem que foi Acã fez Deus dizer, Israel pecou. Deus não disse Acã pecou. Deus trouxe essa visão coletiva. Isso significa que o pecado pessoal contamina a atmosfera espiritual da coletividade. E eu preciso que você compreenda, Deus anda com um povo, não com fragmentos. Ele não visita apenas indivíduos desconectados. Ele habita em alianças vivas. O pecado é como um veneno no corpo, mesmo que entre por um membro, afeta o organismo por inteiro. Quando um falha, todos perdem força. E aqui eu quero trazer essa compreensão. Quem aí na tua família, na tua equipe, na tua empresa ou na igreja está trazendo alguns maus bocados por causa da sua negligência? A gente precisa também ter alguém que proteja o ambiente espiritual. Eu quero te convidar hoje a orar para que Deus revele o que é que está escondido e restaure a integridade de todo o grupo. Vamos lá, você está preparado para isso? Para ter essa conversa com esse indivíduo? E é a segunda verdade que eu quero trazer. A vitória coletiva exige responsabilidade individual. Deus chamou cada tribo, cada família até encontrar Acã. A restauração veio quando o erro foi exposto. A purificação de um trouxe novamente o favor sobre todos. E aqui está o ponto alto. A responsabilidade é o preço da presença. Quanto mais presença de Deus nós queremos, mais responsabilidade precisamos assumir. Deus não divide glória com pecado, mas compartilha vitória com quem se arrepende. E hoje é o dia para você tomar a decisão de se arrepender, porque o arrependimento individual abre as portas da graça coletiva. Talvez estou falando para um pai agora, para uma mãe que precisa se arrepender do que tem feito, porque isso está trazendo prejuízo para a tua família. Talvez eu estou trazendo para um filho que está vivendo uma vida longe do que Deus deseja e isso está afetando demais o teu lar. Talvez eu estou falando para um empresário que está afetando toda a sua empresa ou um colaborador que precisa mudar a sua maneira de agir para que traga bênçãos para essa empresa. É isso. Agora, examine o coração, examine o teu coração,
peça a Deus para mostrar se há algo escondido que está bloqueando o fluir da presença na sua casa, na sua empresa, no seu ministério, porque a derrota em Ai não foi o fim, foi um alerta. Deus não estava rejeitando o povo, ele estava limpando o acampamento, e quando Israel restaurou a aliança, a vitória voltou. Lá em Josué 8:1, olha o que Deus diz: não tenha medo nem desanime, tome consigo todos os guerreiros e suba contra Ai. Agora entreguei a cidade em suas mãos. É isso, Deus não quer apenas te ver vencer, Ele quer te ver limpo. A pureza é o portal da presença de Deus, e a presença de Deus é o segredo da vitória. É isso, que maravilha! E agora eu quero orar por você. Feche os seus olhos se possível, eu quero ler esta oração, eu quero que você fique presente aqui para você, leia com o coração, leia com a sua mente, vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor não nos rejeita quando falhamos, o Senhor nos restaura quando nos arrependemos, e eu quero te pedir, Pai, limpa o acampamento do meu coração. Senhor, retire tudo que não está bacana, retire tudo que é contrário ao Senhor e traga novamente pureza para o meu coração, Pai. Traga pureza para o coração desse teu filho e dessa tua filha. Nós queremos novamente a tua presença, porque ela é a certeza da vitória. Em nome de Jesus, amém. É isso. Eu quero agora te fazer um convite. Se esta mensagem falou forte com você, siga aqui agora o Criados para Vencer, compartilhe esse episódio aí com alguém do seu time, com a sua célula, com a família, e lembre-se, a vitória de um depende da santidade de todos. E grite agora comigo, fale alto: eu fui criado para vencer. É isso, vamos que vamos!